Olá, mestres! Estamos aqui para mais um vídeo do Aula de Urbanismo, esse canal que é novo e promete ainda trazer muito conteúdo sobre urbanismo, mercado imobiliário, engenharia e todas as áreas que estão em consonância com elas. Fica no vídeo que hoje tem muita coisa interessante. Bom, hoje nós vamos falar sobre projetos de infraestrutura e obras que devem ser executadas lá no campo para que seja constituído um projeto de parcelamento de solo, para que seja implantado então um loteamento. As obras devem ser compatibilizadas, tudo deve ser executado conforme uma ordem que você mesmo vai prever, você vai projetar e tudo deve ser obedecido criteriosamente, para que não haja retrabalho em campo e por conta disso perca de recursos, perca de tempo e tudo mais que numa obra não pode acontecer. A primeira obra que a gente faz após a emissão do decreto final de aprovação de um empreendimento é a obra de demarcação e abertura de ruas. E isso, com um topógrafo habilitado, um agrimensor, uma pessoa com estação de trabalho, às vezes com georreferenciamento, ela vai conseguir demarcar exatamente o que está no projeto, exatamente como está projetado, nós conseguiremos fazer isso no campo. A segunda obra é a própria abertura das ruas, pois nós vamos demarcar, fazer os alinhamentos de confrontantes, os alinhamentos de testada e a partir daí nós podemos começar a obra de abertura de ruas. Essa obra ela vai ser trabalhada com equipamentos de terraplenagem já, No entanto, nós vamos fazer apenas uma raspagem do campo. Para lançamento de um empreendimento, hoje, na maioria das legislações municipais, está descrito que nós temos que ter a abertura de ruas executada para que o empreendimento possa ser lançado. Seguindo nos trabalhos, temos o projeto de terraplenagem, que é o quê? Quando nós começamos a colocar os nivelamentos exatos que vão se tornando cada vez mais o loteamento. Então é onde começa a aparecer mesmo a obra, onde você começa a enxergar o que vai acontecer ali no sentido de níveis. Então é quando nós fazemos os aterros, os cortes de terraplenagem, também utilizando desses equipamentos e essas máquinas super grandes. Junto com o projeto de terraplenagem, nós temos as obras de drenagem de detenção. Nós vamos movimentar a terra para que, de alguma forma, a chuva que caia no decorrer daquela obra não estrague o trabalho todo, não estrague o restante das obras de infraestrutura que nós estamos fazendo. Então essas obras de drenagem de contenção, elas são muito importantes e principalmente deve ser feito por um engenheiro que entenda muito bem, do assunto, porque um erro nesta etapa pode acarretar numa perca muito grande do trabalho. Então as obras de detenção de águas pluviais temporárias são muito importantes, Essa obra de detenção é muito importante e inclusive tem muito empreendedor que não está acostumado a fazer. Eu sempre compatibilizo essa obra junto com o restante das obras de infraestrutura para evitar um monte de problemas, já que se a água vier, nada para. A partir daí começamos as obras de infraestrutura de saneamento. As obras de infraestrutura de saneamento são divididas entre obras que são municipais e obras que estão de cunho estadual ou federal, aí, vindo pela 6766. A primeira delas é a drenagem, é a obra de drenagem de verdade, que é onde você vai captar a água que cair no loteamento depois de pronto, vai correr essa água de acordo com o cálculo por galerias, por canos, de água de chuva e depois, posteriormente, jogada num recurso. Eu costumo dizer que toda obra de loteamento precisa de um licenciamento especial, já que você vai estar terminando, com essa água, com esse volume de chuva em algum curso hídrico já existente. Portanto, atente-se se vão precisar aí para entrar com essa obra, para executar esses projetos de drenagem de águas pluviais, de licenciamentos especiais ambientais. A partir daí temos então as obras de saneamento. A primeira é a obra de água.
A obra de abastecimento de água potável é muito importante também para o empreendimento, pois água, como todo mundo sabe, é vida, é o recurso mais importante que a gente tem. No Brasil, nós ainda temos um excelente abastecimento de água comparado a outros países até mais desenvolvidos que o nosso, mas nossos recursos ambientais ainda são muito bons e por isso nossa obra de água acaba sendo facilitada. Depois da drenagem que nós conseguimos posteriormente fazer a água. Por quê? Porque isso vai entrar em questão de níveis abaixo do solo. Geralmente a obra de drenagem ela é feita no centro da rua, ela é feita no meio, com canos, com manilhas ou galerias, chame como quiser, maiores, de muitas vezes 1,5 m de diâmetro, 2 metros de diâmetro no final. As obras de água não. O abastecimento de água é bem mais simples, no entanto ela vai talvez em alguns casos se cruzar com a obra de drenagem. Por isso começamos a entender que a compatibilização é muito importante. Muitos municípios e muitos executores de obra costumam se divergir entre onde colocar as obras de água e de drenagem. No entanto, temos mais algumas que vão ser feitas embaixo da terra. Então, como ia dizendo, na obra de drenagem geralmente é colocado no meio, a de água geralmente é colocada na calçada, porque você tem que abastecer os ramais dos vizinhos de um lado da rua e do outro lado da rua, Como é uma obra relativamente barata, são colocadas 2 vias desses canos, dessa rede de abastecimento. Da mesma forma é feita com esgoto, só que na maioria dos casos ele é feito no terço do pavimento. Então você pega o pavimento, divide por 3, joga aquela rede passando no terço do pavimento. É mais ou menos uma padronização que o pessoal usa para ficar mais fácil de encontrar caso haja uma necessidade de manutenção momentânea especial. Outra obra que vai vir junto com essas é a obra de extinção de incêndio, que em alguns lugares vão ser chamados de hidrantes públicos de coluna, que são o quê? Uma rede interligada à rede de água com algumas válvulas de pressão que vão mandar o recurso líquido para os hidrantes públicos de coluna, ou seja, caso haja um incidente de um incêndio no bairro, o corpo de bombeiros vai ter acesso àquele hidrante, vai plugar o seu equipamento naquele outro equipamento e vai ter água ali à vontade para poder fazer o seu trabalho, a extinção de incêndio nos bairros. Falando um pouco mais sobre o esgoto, é uma obra que também é de infraestrutura subterrânea e você vai tirar ela, você vai mandar esses dejetos para fora do seu loteamento por gravidade. Então nós chamamos até de coleta e afastamento de esgoto. E em alguns casos você vai ter que executar uma estação de tratamento interna ao loteamento, mas na maioria deles você vai apenas mandar esse esgoto por um emissário a um PV que a própria companhia de saneamento do seu município ou do seu estado vai indicar para você. Caso você esteja fazendo um empreendimento com declive ou algo do tipo e não tenha um PV, um posto de visita no fundo da gleba, você vai fazer uma estação elevatória, que é um tanque de armazenamento bombeando o esgoto contra o declive para que num ponto mais alto você possa estar descartando esse esgoto. Bom, a partir daí estamos liberados para fazer as guias e as sarjetas do empreendimento, que é onde uma máquina com concreto, vem junto à demarcação feita por aquele topógrafo e aquele agrimensor lá na demarcação das ruas e vai delimitar onde o leito carroçável, e o passeio público vão se encontrar. Essas guias também são responsáveis para guiar as águas pluviais da drenagem. Feitas as guias, podemos então partir para o projeto elétrico. Muitos loteamentos são feitos, desde os primórdios aí da energia elétrica por vias aéreas, então são colocados postes, esticados fios no decorrer da infraestrutura do empreendimento, mas hoje em dia temos aí um meio de abastecimento de energia muito bom, que é o subterrâneo. Então as caixas e os transformadores são feitos debaixo da terra, da mesma forma que como postes. No entanto, a obra acaba ficando mais bonita, então os loteamentos de padrão mais alto ultimamente têm utilizado bastante a infraestrutura de elétrica subterrânea. Junto com a elétrica, temos que pensar também na iluminação pública
e nas multifunções, né? Temos a rede de telefonia, que também precisa ser passado por algum lugar, e as de interfonia, muitas vezes em caso de loteamento fechado ou condomínio, cabo de internet. Então essas redes vão andar juntos aí com o projeto elétrico, que também deve ser pensado como fazer e a forma melhor de compatibilização desses projetos também. Depois disso, um dos projetos mais importantes que temos no loteamento é o projeto de pavimentação, que na maioria das vezes é usado a pavimentação química, né? A pavimentação do CBUQ, que é o concreto usinado a quente, que nós chamamos esse asfalto comum que a gente tem no Brasil. Em alguns casos a pavimentação pode ser feita com concreto, hoje em dia temos concretos permeáveis ou então blocos intertravados, que são aqueles tijolinhos de pavimento que são mais ecológicos do que o asfalto e também hoje é uma opção bastante usada. Chegando ao fim da obra, temos a parte gostosa de fazer, né? Que nós vamos trabalhar a arborização das áreas verdes e do sistema viário. Nós vamos fazer um projeto ambiental que deverá ser aprovado, se não pela instância municipal, pela instância estadual, e teremos que executar, fazendo plantio de algumas mudas nativas e algumas mudas exóticas, né? Muitas delas de paisagismo, então é onde nós aplicaremos o projeto urbanístico ambiental, o projeto de revegetação e o projeto de paisagismo e arborização viária que teremos que entregar para a prefeitura e para o estado lá na etapa de aprovação. Por último, temos o projeto de trânsito, né? Então de sinalização viária, onde nós colocaremos a sinalização horizontal e a sinalização vertical do loteamento para guiar o trânsito local, seja de pedestres ou de veículos. Então essa pode ser considerada a última obra obrigatória de infraestrutura. Temos como bônus, então, os projetos arquitetônicos, pois se você trabalhar com um loteamento fechado, uma obra de condomínio ou algo do tipo, você vai ter que executar uma portaria e muitas vezes um salão de festas, um espaço de convívio. Esses projetos são os arquitetônicos e devem ser executados após a execução total da infraestrutura. Quando a infraestrutura fica pronta, né? Quando nós temos, enfim, o alvará de construção do empreendimento, deve-se também, muitas vezes pela mão do empreendedor, executar os projetos arquitetônicos, os projetos que vão fazer parte da área comum dos proprietários, e ele só deve ser feito a partir desse momento. Então, esses projetos são os últimos a serem feitos, completando aí a gama inteira de projetos de infraestrutura que nós temos que fazer para um projeto de urbanismo. Bom, acredito que eu consegui dar uma resumida bem boa, né, nesses projetos. Depois eu quero fazer um vídeo falando sobre cada um mais especificamente, né, as suas questões, seus macetes, seus pulos do gato. Para ficar bem explicadinho mesmo. Comenta aí no vídeo se você lembrou de alguma obra que eu não citei aqui, ou se você não sabia que existia e que tinha que fazer essas obras citadas no vídeo. Se inscreve no canal, segue o Aula de Urbanismo em todas as redes sociais, entra no site, entra no Facebook, nós estamos lá também. Curta, compartilha, ativa o sininho. E espero ter ajudado vocês a agregar um pouquinho com esse conhecimento. Espero vocês na próxima aula de urbanismo. Meu nome é arquiteto Ítalo Mazzucato e foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.